A graça e paz do nosso Senhor Jesus. Um dia, vamos abrir em Romanos capítulo 15. O assunto que eu quero meditar com os irmãos e as irmãs nesta manhã é um assunto que outros irmãos, ao longo do estudo de Romanos, já tocaram nele, mas é interessante, assim, porque, pelo menos para mim, toda vez que eu leio esse capítulo 15 de Romanos, esse versículo, ele salta aos meus olhos já há algum tempo e observando, né, as questões ao meu redor e as questões que nós estamos envolvidos nelas, eu comecei a pensar sobre essa questão, né, relacionada com a paz. O último versículo do capítulo 15 de Romanos, e o Pablo leu né, no primeiro domingo, se não me engano, ele leu esses dois versículos que eu vou ler agora. Diz assim, versículo 33, Romanos 15. E o Deus de paz seja com todos vós. Amém. E no 16, versículo 20. E o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Senhor, nós queremos, em primeiro lugar, agradecer a Ti pela Tua fidelidade, porque sabemos da fragilidade da vida, Senhor. Sabemos da fragilidade, Senhor, desse nosso corpo, Senhor. Senhor, atacado, Senhor, pelo pecado, Senhor, e que se tornou, Senhor, frágil, Senhor. Sem a Tua fidelidade, sem o Teu poder, nenhum de nós estaria aqui nessa manhã, Senhor. Por isso, nós queremos, em primeiro lugar, Te agradecer, como já temos sido orados, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos juntos mais um domingo, Senhor. Oramos agora, Senhor, para que o Senhor vença, Senhor, todas as nossas limitações e dificuldades, Senhor, sejam elas mentais, físicas, Senhor, até mesmo espirituais, Senhor. Nós rogamos a Ti que o Teu Espírito Santo que habita em nós, Senhor, Ele nos leve, Senhor, a uma contemplação, Senhor, e uma meditação, Senhor, profunda, Senhor, na Tua palavra, Senhor. Para que nesse período que temos nessa manhã, Senhor, sejamos tocados pelo Teu Espírito Santo, Senhor. Para que os nossos corações se derramem diante de Ti, Senhor. Para que nós, Senhor, prostremos aos Teus pés, Senhor, em adoração, Senhor. Senhor, em reverência, Senhor. Senhor, em arrependimento, Senhor. Senhor, por tantas vezes, Senhor, nós não, Senhor, sermos como deveríamos, Senhor, nessa etapa das nossas vidas, Senhor, por causa, Senhor, da dureza do nosso coração, Senhor. Mas somos gratos a Ti, Senhor, porque é mais uma oportunidade que o Senhor nos dá nessa manhã. E estamos rogando a Ti mesmo, Senhor, repreende o diabo, Senhor, repreende os nossos inimigos, livra a nossa mente dos ataques malignos, livra a nossa mente dos ataques da nossa carne, das preocupações do mundo, para que sejamos livres, Senhor, para que a Tua palavra, Senhor, possa correr livremente entre nós, Senhor, e alcançar, Senhor, o fim para o qual o Senhor tem, Senhor, destinado, Senhor, essa palavra nessa manhã. Senhor, a Tua palavra é viva e eficaz, Senhor, e mais cortante, Senhor, e penetrante, Senhor, do que qualquer espada, Senhor. E nós estamos aqui, Senhor, para sermos penetrados e cortados, Senhor, pela Tua palavra nessa manhã. Em nome de Cristo Jesus, nós rogamos a Ti, Senhor. Amém. Eu gostaria de pegar esse versículo. E o Deus de paz seja com todos vós. E o Deus de paz em breve esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Esses dois versículos. E essa é a expressão do Deus de paz. É sobre isso que eu gostaria de falar com os irmãos nessa manhã, se o Senhor nos permitir. A expressão Deus de paz, ela aparece 7 vezes, até onde eu pude contar, no Novo Testamento, o que é interessante, né? 7 na Bíblia é um número que indica a perfeição, né? Então, 7 vezes nós temos a expressão o Deus de paz no Novo Testamento. Em Romanos 15, 33, 16, 20, em 1 Coríntios 14, 33. Depois, se os irmãos quiserem, eu passo para os irmãos
e para as irmãs esses versículos. 2 Coríntios 13, 11, Filipenses 4, 9, 1 Tessalonicenses 5, 23 e Hebreus 13, 20. Nós temos a expressão "e o Deus de paz". A palavra paz, ela é citada juntamente com a palavra graça, também no Novo Testamento, né? Essa palavra paz é citada junto com a palavra graça, que também é muito significativo, 15 vezes no Novo Testamento. Aí depois eu passo, se os irmãos quiserem, os versículos, são muitos versículos, mas graça e paz. E ela é uma saudação, né? A gente sabe aqui, os irmãos, eles, muitas vezes Paulo, Pedro, João, ao iniciarem os seus escritos, né? As suas epístolas, eles começavam saudando graça e paz. Né? O Senhor Jesus, ele usa essa expressão paz várias vezes, né? E algumas vezes de uma maneira muito significativa, né? Então nós vamos ver aqui, né? Ele nos dá a sua paz. Ele se apresenta para os discípulos dizendo: paz seja convosco. Então, eu acho que a gente precisa considerar por que essa expressão, o Deus de paz, ela é tão importante. Eu fiquei pensando porque quando nós falamos de paz numa perspectiva humana, né, quando nós pensamos em paz, no que pensamos, né? No que a gente pensa. Então, quando pensamos em paz, eu penso que o meu relacionamento com a minha esposa está bom, as questões financeiras estão ok, não tem problema financeiro, a minha saúde está ótima, né? Ou pelo menos boa, né? Eu não tenho nenhum problema grave, nenhum problema sério. O meu trabalho é um trabalho que, né, é um trabalho no qual eu estou satisfeito, o salário que eu recebo está tudo bem. Então, paz, ela é um conjunto de coisas, né? Porque se uma dessas coisas ela sai fora, já existe uma perda da paz. Eu já começo a me sentir um pouco atordoado, né? Se uma questão ela sai fora, eu já começo a falar, não estou totalmente em paz. Só que o problema é que essas coisas elas não acontecem de uma maneira assim. Não sei, eu não conheço ninguém que esteja em todas essas coisas que eu falei e algumas outras, né, que poderíamos dizer, vivendo de uma maneira tranquila e em paz. Sempre há alguma coisa. E principalmente depois que você crê no Senhor, pela fidelidade e misericórdia dele, ele abre os seus olhos para você crer nele. Principalmente depois disso, né, aí sim é que você realmente, humanamente falando, você não tem paz nesse mundo, né? Porque o próprio Senhor Jesus nos garantiu que no mundo passareis por aflições. Então, se ele já nos garantiu isso, quem sou eu para dizer que eu não vou passar por aflições ou que ninguém, né, à minha volta vai passar por aflições? No mundo passareis por aflições. Este mundo, porque ele jaz no maligno, ele é um mundo que nos perturba. Ele é um mundo que nos perturba de maneira violenta. Então, se nós pudéssemos colocar dessa maneira, eu diria que paz, ela é a ausência de perturbação. Aí eu fui olhar no dicionário, e é exatamente isso, mas tem algumas outras coisas. Fala assim, paz. O que é paz? A ausência de perturbação, ausência de problemas, relação tranquila entre pessoas, ausência de conflitos, acordo, concórdia. Isso é paz. Então, se não tem nenhum problema, se não tem nenhuma perturbação, se eu estou vivendo em paz com todo mundo, de maneira, né, estou de acordo, né, de uma maneira concorde, né, com todo mundo, eu tenho paz. Quem de nós aqui pode levantar a mão nessa manhã e falar assim, eu tenho paz, nesse sentido? Não, tá tudo bem comigo, ó, tá tudo maravilhoso. Nenhum de nós. Porque, como disse, em algum aspecto da nossa vida, nós temos perturbação. Mas é muito interessante porque a palavra de Deus, ela vai falar para nós que nós recebemos paz da parte de Deus. Eu vos dou a minha paz. Então o Senhor está dizendo, não, eu estou dando a paz para vocês.
Quando Isaías fala a respeito do Senhor Jesus, profetizando a respeito de quem seria o Senhor Jesus, um dos nomes é Príncipe da Paz. Príncipe da Paz. A Bíblia se importa com a questão da paz. E ela vai falar, então, como disse várias vezes, o que é ou o que deveria ser, né, essa questão para a humanidade. Quando é que a humanidade ela perdeu a paz? Né? Porque se hoje nós vemos que há tanta perturbação, mas não é esse o ponto que eu quero falar das perturbações, mas eu gostaria de agora entrar nesse ponto que é a perturbação verdadeira. Né? Quando foi que a humanidade perdeu a paz? Então vamos imaginar, ou vamos imaginar não, vamos nos lembrar, né, de que Deus ele criou o homem, e isso não é história da carochinha, isso não é historinha, isso não é tipo, isso é verdade. Deus cria Adão, e Deus coloca Adão ali num jardim que ele mesmo criou, um jardim no qual ele não teria falta de coisa nenhuma. Um jardim onde ele não teria que fazer um trabalho braçal muito grande, porque, na verdade, o que o Senhor falou é para ele apenas tomar conta do jardim. O jardim não tinha capim, não tinha mato, não tinha, né, as situações que nós vemos hoje, que nós temos que lidar com elas. Então, um jardim maravilhoso. Aí Adão ele se sente em falta de alguma coisa, porque também era projeto de Deus. E Deus então cria Eva e dá Eva para Adão. E os dois vivem em paz. Não foi aí que ele perdeu a paz, não. Foi depois, né? Eles perderam a paz juntos, né? Adão e Eva viviam em perfeita paz e harmonia com Deus. Com Deus. E quando foi que eles perderam a paz? Quando lemos Gênesis capítulo 3, a serpente, mais astuto dos animais. Então ele chega para Eva e ele faz uma proposta para Eva. Nós conhecemos a história, não precisamos, né, recorrer aqui. Né, depois, se os irmãos quiserem reler. Quando Adão e Eva, eles desobedecem a Deus, eles se insurgem contra Deus, imediatamente eles perdem a paz. Imediatamente. O que começa a acontecer? Primeiro, eles se veem nus e se envergonham. Depois, eles se veem numa situação complicada, porque eles falam, e agora, como é que nós vamos... Como é que vai ser nosso relacionamento com Deus? Porque Deus falou para a gente não comer, nós comemos. E quando Deus então vem para conversar com eles, eles se escondem. Como se fosse possível. Mas Deus, descendo, né, ali no nível deles, né, falou, onde vocês estão? Nós ouvimos a tua voz no jardim, vimos que estávamos nus, mas eles não estavam vestidos de folha de figueira. Estávamos nus e nos escondemos. Já houve não um estremecimento, mas um rompimento da paz que havia com Deus. A humanidade perdeu a sua paz. E aí, a gente sabe o resto da história. O Senhor, então, ele vai falar o que vai acontecer. E nesse que vai acontecer, aí entram as coisas que estão relacionadas com o nosso dia a dia. Porque para Adão, o Senhor fala, agora você vai ter que ganhar o seu pão suando. Vai ter que ser com o suor do seu rosto. Eva, você agora vai dar à luz e vai ser com dores, vai ser com sofrimento, não vai ser tranquilo não. E mais do que isso, o seu desejo de ser como Deus, o seu desejo de governar, o seu desejo, ele agora é para o seu marido, você será governada por ele. E a expressão ali, quando Deus fala que Adão ele governaria sobre a sua esposa, ele mandaria na sua esposa, a expressão ali é uma expressão que indica tirania. Tirania. Que só é quebrada quando o Senhor Jesus, na sua graça, ele vem trazer as coisas e colocar no seu devido lugar. Porque aí no Novo Testamento nós vemos, marido, amai as vossas mulheres, não trateis com amargura, etc. Mas os irmãos veem que todo o caos que nós vivemos, tudo que nós experimentamos hoje, se você tem que acordar 5 horas da manhã para trabalhar, porque você tem que ganhar dinheiro para você sustentar a sua família, é por causa disso.
Os sofrimentos que nós experimentamos hoje, eles estão relacionados ao que aconteceu lá no jardim, quando Adão e Eva, eles então se insurgem contra Deus. E, mais do que isso, ao longo de toda a história, e nós vamos descobrir isso lá no Novo Testamento, aqui no Novo Testamento, né? O homem, ele vive em constante batalha contra Deus. A carne milita contra o espírito. Nós vivemos em constante batalha contra Deus até o dia em que o Senhor, ele nos salva, e ele agora vai fazer esse trabalho de nos livrar de nós mesmos, né? O nosso velho homem, ele não pode servir a Deus. O nosso velho homem é um inimigo de Deus. Nós éramos, e aí os irmãos, né, foi até falado esse versículo agora cedo, nós éramos inimigos de Deus. Então, não é pequeno isso, não é uma coisa simples esse tipo de coisa. Quando fala assim, alguém é inimigo, né, se você fala assim, fulano é meu inimigo, se tornou o meu inimigo, é uma pessoa que você não tem nenhuma apreciação por ela. Essa pessoa não tem nada que ela faça que você ache bom. Não tem nada que ela faça que você ache agradável, pelo contrário. Se ela contar uma coisa engraçada, duas pessoas, né, ela e outra pessoa contarem a mesma coisa engraçada, você ri do que a outra falou, mas ela você não vai rir. Se ela estiver sofrendo, você vai falar, não, tem que sofrer mesmo, porque essa pessoa aí, ó, é meu inimigo, naturalmente falando. É assim que nós éramos com relação a Deus. Nós éramos inimigos de Deus. Então, nessa questão da inimizade contra Deus, e olha que loucura nossa, porque quem pode resistir a Deus? Quem pode vencer a Deus? Nenhum de nós pode vencer a Deus. Mas nós nos tornamos aliados de Satanás nos seus projetos. Nós nos tornamos aliados dele nos seus projetos, nos seus intentos, nos seus planos. Ele arrumou um aliado em nós para os seus projetos e os seus planos. E os irmãos não pensam que esse tipo de vida é uma vida perturbadora ou perturbada? Por que as pessoas estão perturbadas? Porque, ainda que elas não saibam, elas estão guerreando contra Deus. Tudo que está relacionado com Deus, essas pessoas elas não querem. Nós éramos assim. Tudo que a humanidade quer é contrário ao que Deus quer. Então, olhem ao nosso redor, irmãos. Olhem como as coisas estão sendo gerenciadas ao nosso redor. Como as coisas estão sendo feitas. Há um planejamento maligno, há uma engenhosidade por trás das coisas, que não é surpresa para Deus e nem para nós, que se faz contrário a Deus o tempo todo, que deseja fazer com que as verdades de Deus elas não sejam faladas ou se tornem subjetivas. Então, se você não pode confrontar uma verdade e falar, não, isso aqui não é verdade, isso aqui é mentira. Você fala, não, mas essa verdade que existe aí é uma verdade mesmo, só que é subjetiva, porque cada um de nós tem uma verdade. Mas a vida é uma vida de aflição, é uma vida de desordem e de caos. E cada vez mais, as pessoas estão perdendo todos os limites, tanto naquilo que é relacionado ao respeito, quanto naquilo que é relacionado à sua saúde mental e física. Eu dou aula para adolescentes de 13, 14, 15 anos. Então, já tem 1 ano e meio, estou lá na escola, lá em Contagem, e algo que eu nunca tinha visto antes, eu nunca tinha presenciado situações como essas. De meninos que, assim, do nada, estou dando aula, de repente começa a chorar copiosamente, começa a bater as pernas, começa crises de ansiedade, assim, coisas assim. Você tem que
tirar o menino da sala e falar, olha, alguém acompanha, vai lá para fora, senta lá, toma uma água, vai lá embaixo. Porque atrapalha a aula, porque a pessoa... E até perigoso, assim. Crise de ansiedade de crianças. 14 anos, 13 anos de idade, 15 anos de idade. As pessoas estão enlouquecendo. Porque não tem mais uma segurança e um limite ao redor delas, dizendo, olha, isso aqui, até aqui você pode ir, daqui você não pode mais ir. Então a pessoa, a criança, o adolescente, ele está perdido. Ele fala, mas o que eu faço? Na minha casa eu tenho toda a liberdade para fazer o que eu quiser. Eu fico no meu quarto com meu celular, vendo pornografia, fazendo o que eu quiser na minha casa. Quando eu chego aqui dentro da sala de aula, esse professor chato, ele manda eu desligar e guardar o celular. Mas meu pai e minha mãe não me falam para guardar celular. E as pessoas, elas... Olha, aqui eu não posso fazer o que eu quero. Na minha casa eu faço o que eu quero. E aí as pessoas estão perdidas. Não existe paz. As pessoas não estão em paz. O mundo não está em paz. Nós não estávamos em paz e podemos não estar em paz agora. Porque nós podemos ter perdido, né? O que nós vamos falar daqui a pouco para frente. Nós podemos ter perdido o senso. Nós podemos ter perdido o âmago dessa verdade quando o Senhor Deus, através do seu Filho Jesus, nos oferece paz. Então, o que eu quero dizer com essa questão lá do jardim é que todo o problema da falta de paz dos homens, todo o nosso problema, ele está relacionado com o que aconteceu lá no jardim, lá no Éden. Todos os nossos problemas estão relacionados com o Éden, todos eles. Deus, aí eu vou falar maneira como a gente entende, né? Não era ou não é para a humanidade o projeto de Deus, não é que o homem ele seja dessa maneira. Mas é claro, aí nós vamos entrar numa outra discussão, né? Mas é só para deixar claro para os irmãos assim, que eu creio que sim, Deus ele providenciou e ele fez com que todas essas coisas elas acontecessem. Porque senão de nenhuma maneira nós entenderíamos graça, misericórdia e amor de Deus, se não fosse sendo resgatados, estando nós perdidos, mortos nos nossos delitos e pecados. Se houvesse uma outra forma, Deus teria feito. Deus não daria o seu Filho amado por nós se tivesse um outro jeito, um outro caminho. Mas não havia um outro caminho. Não há um outro caminho. Mas o projeto de Deus para nós, ele é muito maior e aí ele se cumpre em Cristo Jesus e ele se cumpre na sua igreja. O plano de Deus para a humanidade, ou pelo menos para a parte da humanidade, dos que creem pela graça dele, é algo maravilhoso. É nos tirar desse caos no qual nós estamos, essa confusão na nossa mente, no nosso coração, na qual nós estamos, não fisicamente, mas espiritualmente. Quando você crê no Senhor Jesus, você trabalha num lugar em que sua vida é um caos, ou a sua família, ou seja o que for. O plano de Deus, quando ele te salva, né, de maneira geral, não é te tirar dessas coisas. É te dar uma outra perspectiva de vida e de visão nessas coisas, no meio dessas coisas. Então, aquela situação que era caótica, você começa a enxergar de uma outra maneira. Você começa a ver de uma outra maneira. Ela pode continuar até caótica, mas você vai começar a enxergar de uma outra perspectiva. Porque Deus, ele pretende pegar essas coisas que são caóticas, essas coisas que são difíceis da nossa vida, essas coisas que são complicadas, para nos aperfeiçoar em Cristo. Esse é o plano de Deus, o projeto de Deus. Quando estivermos com o Senhor, e aí os seus servos o servirão, não sei como será isso, né? Nosso Deus é um Deus criativo. Eu não sei como será. O que nós iremos fazer, estaremos fazendo na eternidade, né? Mas não será da maneira como nós estamos hoje. Não será assim dessa maneira como nós estamos hoje.
Porque o Senhor é poderoso para completar essa obra até o dia de Cristo. Ele vai completar essa obra. E essa obra, ela pode ser através do sofrimento, como já falamos, né? Falei com os irmãos há pouco tempo. O sofrimento pode nos levar. As alegrias também. Os momentos nesse mundo de paz e de tranquilidade também devem nos levar. Todas as coisas concorrem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, são chamados segundo o seu decreto. Qual o decreto? O decreto de Deus é de que nós sejamos todos como Cristo. E todas as coisas cooperam para que isso aconteça. Irmãos, o Senhor deseja nos dar uma vida de paz. O Senhor deseja que nós tenhamos paz. Mas como veremos, a paz não é como o mundo dá. O próprio Senhor Jesus já nos disse. Então, o homem ele cai nessa desordem, né? Ele perde a sua paz. E com Adão e Eva, todos nós vamos para o mesmo caminho. E a humanidade vivia assim, ou vive assim. Até que se manifestou do céu o nosso Salvador, o nosso Senhor Jesus. E o Senhor Jesus, ele vem nos propor paz. Ele vem nos propor paz, o príncipe da paz. Romanos também, capítulo 5. Versículo 1. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. Pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. O próprio Deus, o Senhor Deus, em Jesus Cristo, ele resolve o problema da nossa falta de paz. Porque vamos lembrar, o problema da nossa falta de paz não é o outro, não é o trabalho, não são os meus filhos, não é a minha esposa, não são os irmãos. O problema da minha falta de paz é porque eu estou em guerra com Deus. Eu não consigo ficar quieto, eu não consigo ficar tranquilo. Eu estou agitado. E nada faz sentido para mim. Então aqui, quando nós lemos aqui em Romanos capítulo 5, versículo 1, nós agora podemos nos apropriar. Nós podemos nos tomar posse, não no sentido que é falado aí fora, porque esse tomar posse aqui é um tomar posse de alguma coisa que realmente Deus nos deu, não é uma promessa, né, que alguém disse que vai acontecer alguma coisa e toma posse disso, não é isso. É que agora nós temos paz com Deus. Nós realmente temos paz com Deus. Então isso cessa a nossa batalha, né? Uma batalha que nós, obviamente, iríamos perder, e já tínhamos perdido, porque quem pode vencer a Deus, mas na qual nós lutaríamos durante toda a nossa vida. Nós viveríamos a vida inteira lutando contra Deus. Mas agora, irmãos, nós encontramos um oásis. Nós encontramos um lugar de paz. Nós encontramos uma pessoa que é a própria paz. Pois Ele é a nossa paz. Efésios. Ele é a nossa paz. Temos paz com Deus. E aí, a gente precisa entender bem o que é isso, né? Porque quando nós lemos também, e aí lá no Velho Testamento, Isaías capítulo 53, quando nós lemos Isaías capítulo 53, versículo 5, que fala assim: mas ele foi ferido pelas nossas transgressões
e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. E nós lemos novamente, sendo justificados pela fé, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Nós entendemos que o grande problema que havia na humanidade, o grande problema que nós vivíamos, né? O grande problema que nós tínhamos, era que os nossos pecados, eles constantemente, eles estavam diante de nós e sabíamos que esses pecados, eles desagradavam a Deus, mas não tinha o que fazer. Então nós tentávamos nos justificar. E nessa tentativa de justificar, nós íamos contra aquilo que é verdadeiro, aquilo que é real, que é a verdade de Deus. Mas nós fomos justificados. Nós fomos justificados. Não somos nós que nos justificamos. Deus nos justificou em Cristo Jesus. E agora, não tem mais nenhuma acusação, como também aqui em Romanos está escrito. Nenhuma acusação para sobre nós, porque tudo que havia sobre nós foi colocado na cruz e encravado na cruz pelo nosso Senhor Jesus Cristo e nele. O grande problema para nós, que eu creio, ou o grande problema para mim, eu tenho certeza, é que muitas vezes eu ainda acho que a minha paz depende de alguma coisa que eu faça. Eu viver uma vida de paz, tranquila, espiritualmente falando, né? Não é relacionado com as coisas desse mundo, espiritualmente falando, depende de alguma coisa que eu faça. Mas não depende, irmãos. A paz já foi dada a nós. Nós precisamos aprender a andar em paz diante de Deus. Por isso que a fé é tão importante. A fé na verdade de Deus é tão importante. Cremos naquilo que Ele falou, isso nos traz paz e tranquilidade. Quando a palavra de Deus diz para nós que nós fomos justificados e todos os nossos pecados foram lavados no sangue, qualquer outra pessoa que me disser que não foi é mentirosa, porque eu creio na palavra de Deus. Não significa que a minha vida vai se transformar numa vida... Eu vou viver do jeito que eu quiser, vou fazer o que eu quiser, eu vou cometer os meus pecados. Porque olha que maravilha, todos os meus pecados já foram lavados. É muito pelo contrário. É porque ao descobrir essas coisas pela palavra de Deus, ao tomar ciência dessas coisas, o que acontece é que meu coração, ele é atraído para Deus. Falo, Senhor, como é que o Senhor fez uma coisa dessa para um pecador desgraçado como eu? E agora qualquer coisa que eu faça que desagrade ao Senhor, deve me desagradar profundamente também. Por isso, irmãos e irmãs, que o pecado nos machuca tanto. Ele não é mais um problema em termos de perdão ou de salvação. Mas ele é um problema, porque ele afeta a nossa consciência. Ele nos faz ficarmos paralisados. Nós sabemos que ele afeta e entristece o nosso Deus. E isso nos torna pessoas tristes também. E quando pecamos, nós também, porque somos dessa maneira ainda, nós também perdemos a nossa paz. Se isso não acontece comigo, se isso não acontece com você, é porque tem alguma coisa errada com a sua consciência. Pode ser que ela já esteja cauterizada. Você talvez fale assim, não tem problema eu cometer pecados. A sua consciência ela já foi cauterizada. E você precisa que Deus faça um milagre no seu coração para que você possa voltar ao primeiro amor, voltar a andar de uma maneira que agrade a Deus. Porque eu te garanto que andar e viver no pecado vai tirar essa paz que excede todo o entendimento do seu coração. Não é porque ela é frágil, mas é porque você não consegue as duas coisas ao mesmo tempo. Você não consegue viver uma vida afastado de Deus, usufruindo das coisas de Deus. Mas é o que nós desejamos. Às vezes é o que nós queremos. E vamos falar um pouco disso mais para frente, quando citarmos o exemplo, né,
um exemplo aqui nos evangelhos de como algumas pessoas elas experimentaram a paz, né? Elas experimentaram o caos e em seguida a paz por estarem próximas e obedientes ao Senhor. Longe de Deus e desobedecendo a Ele implica em uma vida sem paz também, sem a paz de Deus. Eu acho isso muito interessante porque quando a gente lê a respeito de muitas pessoas ao longo da história, né, que foram pessoas que subiram, né, degraus muito altos de fama, né, de poder, e exterminaram a sua própria vida, né, se suicidaram ou morreram por um suicídio lento, né, e às vezes até inconsciente, né, de drogas, Eu fico pensando nisso. Essas pessoas, elas poderiam ser aquelas pessoas que diriam: não, eu tenho paz, eu tenho o que eu quero, em termos, né, casa, carro, mulheres, homens. Eu tenho tudo que eu quero. Mas a pessoa, ela chega num ponto que ela fala assim: não, eu não tenho tudo que eu quero. Ou melhor, eu tenho tudo que eu quero, mas eu não tenho o que eu preciso. O que eu necessito, eu não tenho. Eu não tenho paz. A minha mente, ela está constantemente perturbada. Eu não consigo paz, eu não consigo parar e ter tranquilidade. Às vezes eu gostaria de ser uma pessoa humilde, mas ter paz. Pensem nisso, irmão. Se alguém oferecer para você hoje, você sai daqui e se encontra com uma pessoa ali no estacionamento que você nunca viu. Mas uma pessoa que é verdadeira, sincera no que ela vai falar. Ela fala assim: olha, eu estou aqui para te oferecer $1 milhão. Fala $1 milhão, não. $1 milhão. Muito mais, né? E esse dinheiro é seu, você faz o que você quiser. Só que a partir de amanhã, segunda-feira, quando esse dinheiro cair na sua conta, você não vai ter paz mais. Você não vai ter paz com a sua família, você não vai ter paz com as pessoas ao seu redor, mas você vai ser milionário. Alguém aqui, precisa levantar a mão, Tadinho. Alguém aqui aceitaria isso? Alguns de nós falam assim: eu quero. Não, me dá aí, eu quero. Eu prefiro $1 milhão do que paz. Talvez até numa loucura instantânea, gente. Mas depois você vê o buraco que você entrou, né? Nenhum de nós aceitaria, irmão. Fala: não. Não, eu prefiro a minha vidinha do jeito que está. Eu prefiro do jeito que está. Tá bom demais. Fica com seu $1 milhão para você. Porque, irmãos, nada, absolutamente nada que tire a sua paz vale a pena. E o maior problema, né, já foi resolvido. Ou o grande problema foi resolvido. Hoje nós temos e podemos usufruir de uma paz que excede a todo entendimento. Tudo que nós pudemos passar, todas as coisas que nós pudemos experimentar nessa terra, todas as coisas, nenhuma delas é capaz de tirar a nossa paz. Você pode ficar triste, você pode ficar por algum momento perturbado emocionalmente em alguma situação, né? Alguma coisa pode, porque ainda estamos nesse corpo, né, frágil, mas você vai experimentar internamente uma paz que ninguém, que absolutamente nada pode tirar, nem a morte. Nem a morte. A palavra de Deus diz claramente isso, irmãos, que algumas pessoas, elas em face da morte, mesmo vendo a morte na sua frente, então a morte está ali, ó, ela vai chegar agora. Mesmo assim, elas permaneceram firmes. Sabe por quê? Porque elas sabiam em quem elas criam. Elas estavam em paz com Deus. Olha, o máximo que você pode fazer é tirar a minha vida. Depois disso, você não pode fazer mais nada. Pode queimar meu corpo, cortar ele todo aí, dar um montão de tiro nele, fazer o que você quiser. Mas é o máximo que você consegue fazer. Agora, deixa eu te dizer uma coisa. Tem alguém que pode fazer muito mais do que isso. Porque depois que esse corpo seu, ele morre, ele pode pegar o seu espírito e lançá-lo no inferno.
Ah, disso eu tenho temor. Disso eu tenho medo. Porque se eu viver nessa terra 130 anos, que é muitos, muitos anos, né, irmãos? Muito tempo, né? Acaba. Vai acabar. A eternidade é a eternidade. Não vai acabar. E uma eternidade distante de Deus é a coisa mais terrível que alguns de nós poderíamos vislumbrar. Você acha que o seu problema de vista, ou o seu problema financeiro, ou o seu problema de coração, ou o seu problema com a sua esposa, ou qualquer outro problema é pior do que o inferno? É pior do que uma perdição eterna de não estar com Deus? Se você acha que é porque você ainda não entendeu, você não crê. Se você não crê, a nossa conversa ela acaba aqui. Mas se você, pelo menos um pouquinho assim, você fala, não, pode ser que seja verdade. Você deveria considerar bem. Porque além de viver uma vida completamente sem paz nesse mundo, você ainda estará afastado de Deus na eternidade. Você nunca terá paz. Nunca. Mas o que é bonito, que é interessante, irmãos, para nós, é que o Senhor, ele nos coloca nesse caminho de paz, nessa vereda de paz. E aí eu queria também falar com os irmãos, porque eu acho que é importante, eu acho que esse é o ponto central dessa nossa reflexão, o que é essa paz? Sobre o que o Senhor Deus está falando para nós, o que o Senhor Jesus está falando para nós quando ele fala dessa paz. Eu acho que eu já falei algumas coisas aqui, mas eu acho que é importante a gente falar um pouquinho sobre isso, irmãos. E nessa manhã, talvez gastar esse restinho de tempo que a gente tem falando sobre isso. Os irmãos abrirem em João capítulo 14. João, Evangelho de João, capítulo 14. No capítulo 14 de João, versículo 1 diz assim: o Senhor Jesus dizendo para os seus discípulos: não se turbe o vosso coração. Esse turbe é ficar perturbado, né? O coração agitado. Não fica agitado no seu coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também, vós também. E aí ele completa no versículo 4, dizendo, mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Aí tem a história do Tomé. E em Efésios, pode manter aí, irmãos, o dedo aí no Evangelho de João, capítulo 14. Nós vamos voltar aí agora. Capítulo 2 de Efésios, versículo 11. Portanto, lembrai-vos de que vós, no outro tempo, erais gentios na carne e chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão feita pela mão dos homens. Que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos conceitos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem fazendo a paz. E pela cruz, reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Aqui, irmão, nós temos o princípio. O que é essa paz? Nós temos aqui um princípio para essa paz. Para uma vida experimentando essa paz. Eu já tenho falado para os irmãos que essa paz
é exatamente a ausência, né, de perturbação. E aqui o Senhor Jesus começa falando para os seus discípulos: olha, não fiquem perturbados no seu coração. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. E ele continua falando: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito. Eu vou preparar-vos lugar. Então, olha só, irmãos, a primeira coisa que eu acho que é muito importante é o que está escrito em Efésios. Já falei muito sobre isso, irmãos, mas eu quero colocar nesse contexto aqui. O problema dos nossos pecados, ele foi resolvido pela nossa paz, que é uma pessoa. Ele é a nossa paz. Nós vivíamos separados da comunidade de Israel, que tinha as promessas de Deus. Então, Israel tinha as promessas. Nós não tínhamos nada. Gentios. Nós não tínhamos qualquer promessa de Deus, coisa nenhuma. A aliança foi feita com Israel. A aliança não foi feita com os gentios. O povo escolhido foi Israel. Os judeus são o povo escolhido de Deus no Velho Testamento. E a eles foi dada a lei, os profetas estavam entre eles, deles veio o Messias. Só que essa parede que estava no meio, fazendo separação, ela foi quebrada pelo nosso Senhor Jesus Cristo. E glória a Deus por isso, porque os mandamentos que eram contra nós, porque também eram contra nós, porque se nós pegarmos a lei e nós começarmos a analisar a lei, a analisar as nossas vidas, nós vamos ver que a lei, ela dá um veredito sobre nós. Nenhum homem pode subsistir diante de Deus, porque todos são pecadores, não é o que diz Romanos? Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram. Então a lei, todas as coisas, elas estavam contra nós. E nós estávamos numa situação pior, porque nós não tínhamos a promessa. Mas o Senhor Jesus, e olhem como é a sabedoria de Deus, isso é impressionante. Qualquer ateu, qualquer pessoa que fala assim, eu não acredito em Deus, deveria pensar nisso. Olha como a Bíblia, ela constrói para nós, né, algo que já estava na mente de Deus por toda a eternidade. Ela constrói uma narrativa que nos mostra que Deus, ele fez todas as coisas de maneira absolutamente perfeita. Tudo foi muito perfeito. Todas as coisas no seu devido lugar. Primeiro Adão e Eva, depois... E as coisas vão acontecendo, aí vem Abraão, depois vem o povo judeu, depois... É como se as coisas fossem afunilando, afunilando, afunilando. E aí, olha que interessante, porque quando o Senhor, ele fala assim... Então, ele cria Adão e Eva, depois vem o povo, depois vem todas as situações que a gente conhece. Aí Deus fala assim, eu olhei do céu e não havia um que aproveitasse. Não havia um pelo qual Deus pudesse exercer a sua salvação. E aí o próprio Deus, já também algo que já desde a eternidade já estava, né, no coração de Deus, ele próprio se faz homem e agora tem um. Então, de multidões e multidões, milhões e milhões e milhões de pessoas que viveram nessa terra, nós chegamos na boca do funil, só tem um. Só tem uma pessoa que agrada a Deus. Este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Tira os olhos de todos os outros. Quando o Senhor Jesus ele vai ser batizado, ali por João Batista, vem essa palavra. Quando o Senhor Jesus está lá no Monte da Transfiguração, aparece lá Moisés e Elias, né? A lei e os profetas, a lei, né? Todas as coisas que passaram, e aparece o Senhor Jesus, e o Senhor Jesus falando com eles. Deus, ele diz, este é o meu filho amado, não é nenhum outro. Não é Moisés, não é Elias, não é Isaías, não é Paulo, não é Pedro, não é ninguém. Não é João Batista. Quando João Batista olha para o Senhor chegando, você fala assim, João Batista fala,
Eu não sou digno de desatar as suas sandálias. Então, o funil, ele chega ali em uma pessoa apenas, irmão. Mas olha que coisa linda isso. É que quando passa por essa pessoa, o funil abre. E aí é judeu, é gentio. Todo mundo. Não existe mais bárbaro, cita, não existe mais homem, mulher. Nesse sentido, né, irmãos? Não tem mais ninguém que não possa ser alcançado pela graça de Deus. Porque, como lemos, né? Por um homem entra o pecado no mundo, mas por um homem a graça de Deus ela se manifesta a todos. E aí então nós vemos aqui, né, voltando aqui para esse contexto, eu gostaria de falar com os irmãos, qual que é o princípio para nós então vivermos em paz? Nós já descobrimos, nós já vimos, nós já experimentamos que Deus ele é um Deus que nos salvou. Deus é um Deus que nos deu graça sobre graça. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Tem pecado? Tem muito mais graça. Teve falha de um homem? Tem muita mais graça na obediência de um só homem, Jesus. Então agora, nós temos essa realidade diante de nós. E aí o Senhor Jesus, um pouquinho antes dele ser assunto aos céus, ou um pouquinho antes dele ser crucificado, né? E um pouco antes dele depois terminar o seu trabalho, subir ao céu, essa parte do seu trabalho, né? Porque ele vive para interceder por nós. Ele ali com os seus discípulos, ele fala: olha, não se turbe o vosso coração. Então a primeira coisa, irmãos, a primeira coisa é crer nele. É crer nele. A perturbação, ela sai do nosso coração quando nós cremos, que o Senhor fala assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Ter fé em mim. Eu não vou abandonar vocês. Eu não vou deixar vocês para trás. Eu não vou deixar vocês lançados a situações, até para testemunhar do meu nome, sozinhos. Isso não vai acontecer. Eu nunca te deixarei sozinho. Eu nunca vou te desamparar. Por isso eu digo: Deus é o meu ajudador. Quem me poderá fazer mal? Primeiro passo, irmãos: credes. Acredita, confia, tenha fé em Deus. Esse é o nosso grande problema às vezes. Nós não temos fé, sabe? Nós não conseguimos ter paz porque nós não temos fé. Aí você vai no médico, o médico te examina e fala assim: você está com um tumor. E não pense os irmãos que eu agiria do jeito que eu estou falando para os irmãos aqui, né? Não ficaria abalado, né? Ficaria tranquilo. Eu acho que eu ia cair para trás. Depois eu ia me recompor, né? Mas o certo, irmãos, é que nós deveríamos falar assim: ok, eu fiquei perturbado, fiquei triste, eu lamentei. Aí, poxa, talvez eu não vá ver minhas filhas crescendo, talvez algumas coisas. Mas, Senhor, eu creio em Ti. Eu creio em Ti. E eu creio, Senhor, que essas coisas acontecem comigo, mas estão diante de Ti, Senhor. O Senhor sabe todas elas, nada escapa às Tuas mãos, Senhor. Até mesmo os cabelos da minha cabeça estão numerados, não é contados, é numerados. Aí você se casa, né? Quer desanimar os irmãos, né? Depois de... Eu vou dar uma colher de chá. Depois de 3 meses, assim, o que eu fiz? Eu estava tão tranquilo. Irmãos, não estou falando mal de casamento, não, por favor, tá? Não é isso, não. Glória a Deus pelo casamento, graças a Deus. Mas eu não posso ser hipócrita, né, irmão? Porque realmente a vida da gente muda. Não vou falar sobre casamento, não, deixar isso mais para frente. Mas é só um exemplo que eu quero dar para os irmãos. Porque por 3 meses eu falo assim, eu estava tão tranquilo.
Eu fazia o que eu queria, né? Entre aspas, né? Eu não tinha preocupação com conta, né? Amanhã tá vencendo os boletos. Antes eu nem pensava nisso, até ajudava em casa lá, dava um dinheirinho lá, mas eu nem pensava se não tivesse, não era responsabilidade minha. Mas agora, se eu não fizer, né? Minha esposa adoeceu. Antes eu não tinha que cuidar de ninguém. Minha mãe adoecia, meu pai que tinha que dar conta. Meu pai adoecia. Eu até me preocupava, né? O normal de nós todos. Mas não era desse jeito, né? E a gente começa a pensar, falar, olha, perdi a minha paz. Perdi a paz. Agora, não era esse marido aí, né? Essa pessoa aí, não, esse marido que está aqui, não era essa pessoa, não. Ele me fez tantas promessas, né? Nossa, minha esposa não era desse jeito, não, né? Ela não era desse jeito. Sei que não vivi com ela, né? Mas aí eu começo a pensar, gente, perdi a minha fé. Se nós fôssemos, se não fôssemos loucos, nós diríamos, Senhor, está tudo bem, porque eu creio em Ti, Senhor. Eu creio em Ti, Senhor. E eu creio que eu estou nessa situação porque o Senhor deseja tratar no meu coração, tratar no coração da minha esposa. E eu sei que o Senhor tem cuidado de nós. E nós vamos ver, irmãos, hoje não vai dar tempo, mas nós vamos ver no exemplo lá, que é quando o Senhor Jesus ele fala com os discípulos para eles passarem para o outro lado, né, no barco, e vem a tempestade. Nós vamos ver que o Senhor ele está absolutamente seguro do que ele está falando. Talvez se o Senhor Jesus fosse como eu, né, eu preciso ser como ele, mas graças a Deus que ele não é como eu, é para o seu mané. Eu já não falei com você que você vai chegar do outro lado? Então você vai chegar no outro lado. Graças a Deus o Senhor não é assim, né, irmãos? E a gente vai chegar do outro lado. Com tumor, sem tumor, com mulher de um jeito ou de outro, né? Com marido de um jeito ou de outro, com filhos, com dinheiro, sem dinheiro. Credes em Deus, crede também em mim. Mas o Senhor, ele continua, irmãos. Essa paz, ela começa no crer. Ela começa em nós cremos em Deus. O nosso coração já fica pacificado. Ele diz: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Senhor está falando, olha, creia em mim. Porque o que eu estou fazendo é que você só vai ver depois, mas eu estou preparando um lugar para você. Você vai estar comigo por toda a eternidade. Então, talvez, e aí, né, pode ser que na cabeça de Paulo, né, ele tenha pensado nisso, porque ele fala assim: a nossa mais leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória. Um peso eterno de glória. Talvez a gente esperasse que Paulo escrevesse assim: nós não teremos nenhuma tribulação e ainda teremos um peso eterno de glória. É na nossa cabeça humana, talvez isso fizesse mais sentido. Mas a palavra de Deus não diz, ela fala, olha, a nossa mais leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória. Por quê, irmãos? Porque na mais leve e momentânea tribulação, até a mais pesada e mais difícil e mais longa, o trabalho de Deus é ele moldar o seu coração, ele te moldar, ele te fazer igual a Cristo. Irmãos, participaremos da sua glória, porque seremos como ele. Não deuses, mas o homem Jesus que subiu aos céus no corpo glorificado, seremos como ele. Também teremos corpos glorificados. Também estaremos participando da glória de Deus. E isso, irmãos, deveria nos levar também a ficarmos em paz. Nós deveríamos ter paz. Ó Senhor, mais de 2000 anos, né? Quantos dos seus filhos que esperavam por Ti não estão mais aqui entre nós? Né? Quantos que já partiram para o Senhor, estavam firmes esperando a Ti?
Eu estou aqui, eu não sei se nos meus dias o Senhor virá. Mas, Senhor, eu estou tão tranquilo, porque o Senhor falou que iria, e que o Senhor iria preparar um lugar, e que o Senhor iria voltar, e aí é outro ponto. Porque ele fala, e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Porque eu sei, Senhor, que o Senhor vai voltar e vai me levar, Senhor. Seja nesse corpo aqui, o Senhor vai transformar, seja depois que eu tiver passado dessa terra e não tiver mais nesse corpo. Não me interessa, Senhor, eu sei que eu vou. Eu sei que eu estarei lá com o Senhor. Nas mansões celestiais que o Senhor tem preparado para mim, não sei o que isso significa, mas, irmãos, eu sei que é coisa boa. Porque Deus é bom. E eu não estou nem um pouquinho preocupado como é que vai ser no céu. Porque eu sei quem é que vai estar lá. Eu sei que o meu Senhor vai estar lá. E isso faz toda a diferença, irmãos. Eu sei que um Deus poderoso, soberano, bom, misericordioso, criativo, está criando, está fazendo as coisas que para nós são futuro, né? Mas para eles já existem. Então, o que me resta? Eu preciso perder a paz? Ah, Senhor, eu estou tão preocupado porque eu não tenho uma casa ainda, eu preciso comprar uma casa. Eu preciso comprar um lugar para mim. E isso tira a sua paz, quando na verdade você deveria falar assim, Senhor, coisa boa, eu já tenho um lar celestial. Né? Agora, se o Senhor quiser me dar uma casa aqui, tá bom demais. Se o Senhor não quiser, eu vou morar de aluguel e tá bom também. Nós, às vezes, vamos perdendo a paz por coisas tão pequenas, quando temos diante de nós coisas tão grandes. Coisas tão grandes, tão maravilhosas. Me lembro uma vez que eu estava cortando cabelo, minha irmã estava cortando meu cabelo, a cabeleireira. Muitos anos, muitos anos mesmo. E ela falando, não, eu preciso. Ela sempre falava a mesma história. Eu preciso comprar minha casa, eu preciso. Né, a gente está querendo comprar uma casa. E toda vez que eu ia cortar cabelo era o mesmo assunto. Aí um dia eu estava falando com ela a respeito da volta do Senhor. E eu falei com ela alguma coisa, não lembro o que eu falei. Se eu voltar. Eu falei, mãe, eu acho que o Senhor não vai demorar muito a voltar e tal. Isso tem aí os seus mais de 20 anos que eu falei isso, porque na época eu lembro que eu nem tinha o Gabriel ainda. Ela falou assim, não, irmão. Eu preciso comprar minha casa primeiro. Mas nós fazemos esse absurdo, né? Nossa, eu volto não. Porque eu preciso fazer algumas coisas, preciso casar, assim. História daquele menino que é real, né? Estava num culto, o pastor falou, irmãos, o senhor, ele ia casar na semana seguinte, né? Os meninos aí, né? Ele ia casar na semana seguinte. Irmãos, o senhor pode voltar hoje, o senhor pode voltar amanhã. Ele falou, não, pastor. Semana que vem, né? Deixa eu casar primeiro. Mas aí, irmãos, nós nos perturbamos, porque é isso que está no nosso coração. Falou, Senhor, se o Senhor quiser que eu case, amém, Senhor. Mas se o Senhor voltar antes, é melhor ainda. É como o próprio Paulo diz, não, eu ficar vivo, né? Ouvimos isso recentemente, eu ficar vivo é importante, é interessante. Agora, se eu morrer, é melhor ainda, porque eu vou estar com o Senhor. Mas ficar vivo também é importante. Então, Senhor, eu acho que é isso que o nosso coração precisa ser cheio, irmãos. Acho que é isso que precisa encher meu coração. Olha, Senhor, se eu partir amanhã, né, deixar para amanhã, né? Hoje, né? Se eu partir aqui daqui a 5 minutos, Senhor, glória, Senhor, estarei contigo. Mas se demorar 40 anos, Senhor, também tem que ser um 40 anos de glória, Senhor, de paz, de uma vida que reflete, né, o brilho do Senhor para as outras pessoas. Né? As pessoas devem olhar para você e falar, não, você é uma pessoa que é filho da paz. Você exala a paz. E eu sei que esse exalar da paz em você não é porque você está tudo tranquilo, não, porque eu sei a sua vida. Eu sei o que você passa. Eu sei como é que você vive. Eu sei das dificuldades financeiras que você experimenta. Eu sei das dificuldades de saúde que você
experimenta, mas essas coisas elas não te abalam. E é claro, irmãos, né, falando com seres humanos, eu vou encerrar por aqui. A paz, ela não significa essa paz que Deus nos dá, ela não significa, ela não é a ausência de problemas e de dificuldades. E ela também não significa que nós não choramos diante de Deus. Que nós não nos prostramos e falamos, Senhor, está doendo, Senhor. A situação está tão difícil, Senhor. Não estou conseguindo enxergar nada, Senhor. Não consigo ver uma luz no fim do túnel. Não consigo entender, Senhor. Né? Eu peço para o Senhor sondar meu coração, se tem algum pecado. Eu não tenho conseguido enxergar se são os meus pecados. Eu peço para o Senhor, se for a obra do diabo, para cessar, eu não consigo entender. Eu acho que, como seres humanos que nós somos, essas coisas elas vão acontecer, irmãos. Mas o fato é que lá dentro, irmãos, lá no nosso íntimo, no nosso espírito, há uma paz que excede a todo entendimento. Há uma paz que a gente fala assim, está doendo, estou sofrendo, estou chorando, mas eu tenho uma paz. Eu tenho uma paz, eu tenho uma alegria aqui dentro, que não é uma alegria que eu me expresso rindo do lado de fora, mas eu tenho uma paz. Eu não consigo entender essa paz. Desculpe, irmãos, a repetição, eu já falei isso para os irmãos. Mas eu falei isso recentemente para os irmãos, me desculpem a repetição. O dia em que eu me senti mais em paz, o dia em que eu senti que havia mais paz dentro de mim, ao meu redor, como se eu estivesse no colo de Deus, foi o dia que meu pai morreu. Foi impressionante, impressionante. Assim, ainda hoje eu consigo experimentar aquilo, né, daquilo que foi no momento, e eu acho que Deus ele faz isso conosco algumas vezes. Eu acho que essa paz, ela é sentida, ou talvez alguma coisa até maior do que isso. Quando nós estamos quando os nossos irmãos estiveram diante da morte, a fogueira lá queimando, falando, nós vamos te julgar ali dentro. Ou lá, né, montado lá a forca, montado lá como é que chama que tem lá de cortar a cabeça? Guilhotina, né? Talvez, e alguém já disse isso, não sei se é historicamente, né? Mas dizem que quando Paulo estava escrevendo 2 Timóteo, do lado de fora, eles estavam lá fazendo, né, o palco no qual ele seria morto. Leiam 2 Timóteo nessa perspectiva. Os irmãos vão entender o que é a paz que excede todo o entendimento. A gente vai continuar, se o Senhor permitir. Tem algumas coisinhas que eu gostaria de falar com os irmãos, mas eu queria que os irmãos pensassem nisso. Eu queria que os irmãos pensassem nessa perspectiva. O Deus de paz é o Deus que nos oferece paz, porque Ele nos deu uma pessoa que é a paz, para que essa pessoa habitasse em nós pelo Seu Espírito Santo, para que nós vivêssemos em paz no meio de todas as situações de calamidade que nós vivemos. Senhor, nós queremos pedir a Ti, Senhor, que a Tua palavra possa penetrar profundamente no meu coração, no coração dos meus irmãos e das minhas irmãs. Se o Senhor tem falado conosco nessa manhã, Senhor, nós te pedimos, Senhor, não permita que o diabo roube essa palavra, mas, Senhor, que ela caia numa terra boa e produza frutos, Senhor. Muito frutos, Senhor. Senhor, nós precisamos desfrutar, Senhor, da vida que Cristo nos oferece, Senhor. Senhor, eu confesso para o Senhor que eu sou como um mendigo, Senhor. Senhor, como um mendigo, Senhor, vivendo num palácio, Senhor. Com tantas coisas à minha disposição, Senhor, com tanta vida, Senhor, com tanta abundância, Senhor, de graça, Senhor. Senhor, eu mendigo tantas vezes, Senhor. E acho que tem que viver assim, Senhor. Perdão, Senhor. Porque isso é uma desonra para Ti, Senhor. Senhor, nós devemos viver, Senhor, espiritualmente falando, Senhor, como pessoas, Senhor, que foram transformados em sacerdotes e reis.
Senhor, e que estamos assentados nos lugares celestiais com Cristo Jesus, Senhor. Senhor, muda a nossa perspectiva, Senhor, muda os nossos olhos, Senhor. Senhor, muda a nossa visão, Senhor. Tem misericórdia de nós e nos perdoa, Senhor. Em nome de Cristo Jesus, nós oramos a Ti. Amém.